Olá, eu sou Giovana Ferreira e este é mais um episódio do programa PodScast, canal Agenda 2030. Este programa faz parte do projeto de interiorização dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável articulados com o Plano de Dante na região Nordeste. Hoje vamos conversar com especialistas sobre a Agenda 2030 e o Plano de Dante. Fique com a gente! O tema do nosso programa de hoje é a interiorização dos ODS no Campus Palmas da Universidade Federal do Tocantins. No programa está comigo aqui o professor João Basoli. Oi, professor, tudo bom? Olá, Giovana, olá, Moisés. Abordar a questão dos ODS no campo, acho que é de suma importância, que a gente já vem há algum tempo discutindo a nível institucional, mas de uma amplitude maior. Eu acho que fazer o recorte, não só para o campus de Palmas, mas como para os outros que estão ligados ao UFT, acho que é de suma importância. Para falar desse tema relevante, vamos entrevistar Moisés Arantes. Olá, professor Moisés, seja muito bem-vindo. Olá, Giovana. Olá, professor Basoli. Muito obrigado pelo convite e por esse espaço para a gente falar de um tema tão importante, ainda mais num campus como o nosso, com a diversidade de cursos e de pessoas que trabalham com os temas ligados aos ODS. Nosso entrevistado, professor Moisés Arantes, possui graduação em matemática pela Universidade de Rio Verde, mestrado e doutorado em Ciência dos Materiais pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Atualmente é professor adjunto da Fundação Universidade Federal do Tocantins, tem experiência na área de matemática e física nas modalidades de ensino presencial e à distância. É também diretor do campus Palmas da Universidade Federal do Tocantins. Hoje recebemos o professor Moisés para discutir o papel crucial das instituições de ensino superior na promoção dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e como o campus de Palmas tem integrado esses princípios na sua gestão e nas suas práticas educacionais. Professor, seja bem-vindo novamente, é um prazer tê-lo aqui. Para iniciar, você poderia contar um pouquinho sobre como o campus de Palmas se envolveu no projeto dos ODS e Plano de Dante no Nordeste? Qual foi a motivação para essa integração? Bom, a principal motivação é conversar com os colegas e perceber que não só esse projeto grandioso, que teve a sua participação primeiro aí na região norte e agora no Nordeste, que a gente entrou com essa parceria e ajuda nessa divulgação, é a quantidade de pessoas que a gente tem envolvidas no campus e às vezes isoladas, com os seus projetos, cada um tratando dos seus próprios interesses, e é justo que a gente reúna essas pessoas numa comissão que possa discutir, que possamos integrar, como você bem abriu aí na sua pergunta, o ensino. A gente não pode fazer nada dissociado, está lá no nosso PDI, os ODS estão inseridos no nosso PDI, mas não pode estar só lá no papel, precisamos integrar isso na prática. Então, esse grandioso projeto do Plano de Dante 2030 foi um gatilho para que a gente pudesse integrar melhor as ações de outras pessoas que já fazem isso aqui no campus também. Então, Moisés, nós sabemos que a educação é um dos pilares para alcançar aí os objetivos de desenvolvimento sustentável, muito falado agora aqui no Campo de Palmas. Como que o Campo de Palmas tem incorporado os objetivos de desenvolvimento sustentável nas suas atividades acadêmicas e de extensão? Você tem algum exemplo para nos indicar? Professor Basoli, basicamente, neste momento, a gente engatilhou duas ações importantíssimas que eu imagino que vão alavancar essas atitudes. Porque, como eu disse, nós temos aí o nosso documento maior institucional, o PDI. Depois, quando a gente olha para os nossos cursos de graduação e de pós-graduação, nós temos os seus PPCs. É o documento que orienta a formação profissional dos nossos estudantes, tanto na graduação quanto na pós. E houve nos últimos anos a obrigatoriedade da inserção da curricularização da extensão. E é importantíssimo que ambos caminhem juntos. Eu não consigo ver que os objetivos dos desenvolvimentos sustentáveis não estejam ligados com a extensão. Trazer a comunidade para dentro, com trabalho, com pesquisa, e inserir o ensino neste momento é fundamental para que saia lá do papel do PDI, para que saia dos PPCs e se torne uma realidade. Então, no campus de Palmas, como eu havia dito, tem duas ações importantíssimas,
que é a criação do comitê local para estudo e viabilização dessas ações dentro dos nossos cursos. Em uma das nossas reuniões do conselho diretor, a gente apresentou a proposta aos conselheiros, né, que envolve graduação e pós, para a criação desse comitê local. E um outro importantíssimo é a criação permanente de uma tenda que represente os objetivos do desenvolvimento sustentável aqui no campus de Palmas. Vou aproveitar qual o andamento que está hoje a comissão. Professor, foi dado um prazo. Nós fizemos no penúltimo, porque ontem houve outro conselho diretor. Então, no penúltimo conselho diretor, a gente apresentou a proposta. Posterior a isso, a gente encaminhou um e-mail para todos os conselheiros para que eles pudessem indicar. O campus já havia mapeado professores que trabalham com os ODS, né, já possuem algum trabalho, e ainda os cursos poderiam indicar pessoas que também tivessem afinidade com a área. Então, o próximo passo, findado esse prazo, o campus irá fazer um ato de nomeação dessa comissão, e aí, na primeira reunião, serão dados os próximos passos, né? Escolher, por exemplo, um presidente para essa comissão, para que ele tenha atribuições que possa convocar outras reuniões, e assim começar os trabalhos que serão importantíssimos para que a gente cumpra essa interação, né, do ensino, da extensão, da pesquisa com os objetivos do desenvolvimento sustentável. E qual é a composição dessa comissão? Por exemplo, cada curso vai poder indicar quantas pessoas, é o que você já deu um parâmetro, né, que estejam de alguma maneira ligado à discussão dos ODS. Mas assim, qual é a quantidade de professores, cada curso vai poder indicar quantos, alguma coisa desse tipo, só para a gente ter uma ideia de parâmetros. Neste momento, não foi dado nenhum parâmetro. Qual que vai ser a metodologia? Inicialmente, como a gente fez esse levantamento, por meio dos nossos aplicativos, né, que gerenciam os projetos que estão cadastrados de pesquisa e de extensão, e a gente vai colocar junto com as indicações. Muito provavelmente, o que vai acontecer é que vai bater, porque as pessoas foram solicitadas voluntariamente para que indique. Diferente de outras comissões que geralmente a gente usa um parâmetro. 1, 2, 3 por curso. Neste momento não houve essa parametrização. Foi realmente por voluntarismo e o parâmetro que a gente usou foi a afinidade com a área ou algum trabalho que já desenvolve com isso. Então, neste início, não foi dado nenhum parâmetro numérico para limite de vagas por curso. Professor, agora eu gostaria de te indagar, para que você trouxesse para a gente, para os ouvintes, sobre os desafios encontrados na interiorização dos ODS no campus de Palmas. O que você consegue falar para a gente? Bom, nesse quesito, vem ligado com a resposta anterior, né? Passa por pessoas. Como eu disse no início, o que a gente vê hoje? Isso não é novidade, né? Há quanto tempo a gente vem falando de objetivos do desenvolvimento sustentável, trabalhos publicados, ações. O que eu vejo da dificuldade é que essas ações, assim como outras que a gente percebe, são isoladas. Às vezes professores ali trabalhando já há bastante tempo, e aí tem muitas coisas, Giovana, que atrapalham. Por exemplo, a divulgação, não conhecer, por exemplo, vou citar aqui o professor Basoli, tem pessoas que não conhecem o trabalho que ele desenvolve há quanto tempo. Então essa é uma das barreiras, não conhece o trabalho. Por quê? Quando a gente começa a conhecer o trabalho de um colega, acabei de citar o professor Basoli, talvez eu tenha afinidade, eu falo, professor Basoli, eu queria contribuir, eu me identifico com o trabalho que você faz. Então, hoje, o grande desafio nosso é fazer essa integração. A ideia é que essa comissão possa ajudar, saber qual é o trabalho que o professor Basoli desenvolve, qual é o trabalho que o professor Moisés desenvolve, qual é o trabalho que o outro colega, e falar, eu me identifico, eu gostaria de fazer parte, ou vamos divulgar. Então, esse trabalho de integração e de mostrar também isso, eu vejo não só neste sentido, a universidade peca. É uma autocrítica que eu faço em divulgar o que a gente produz, o que a gente faz. A gente precisa fazer isso. Eu disse logo no começo, é tão precária a nossa mostra, a nossa divulgação, que muito provavelmente os nossos próprios colegas, a própria comunidade interna não conhece. Quiçá a comunidade externa. Então, esse eu vejo, Giovana, essa integração é o principal desafio que eu vejo aqui no campus.
Aí você pontua a questão de uma tenda. Lógico que a tenda, a gente fala no aspecto da simbologia. O que se pensa aí em relação à tenda? Pelo que você colocou, vai ser permanente. Nós não podemos nos esquecer dos alunos também, né? Essa integração é essencial. Eu não sei se essa comissão também tem alunos, mas aí fica a dica também. Acho que alunos também é interessante participar. Eu acho que a vida da universidade, no meu entender, é alunos. Obviamente, a gente tem uma demanda de trabalho aí para poder fazer essa interlocução. Mas assim, de qualquer maneira, essa tenda, qual o objetivo? Você já adiantou que o objetivo é integrar, tal, mas o que ela vai fazer exatamente para que essa integração consiga acontecer? Professor Basoli, a principal preocupação neste momento é que a gente passa muito por isso, né? Quando você tem um projeto, uma ação que está vinculado a uma única pessoa ou a um único trabalho, isso gera uma dificuldade, porque aquela pessoa, nós, né? Nós todos que estamos aqui somos passageiros. Alunos, professores, a gente sai, a gente olha para trás e fala, poxa, eu deixei um legado, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então a preocupação principal da tenda foi justamente essa. Nós temos hoje, né, como referência, esse projeto grandioso aí que atendeu a região norte, agora no nordeste, mas ele vai acabar. E qual o legado que ele vai deixar? Vai deixar nas regiões que ele atuou, na formação profissional, nos alunos que defenderam mestrado e doutorado, enfim, na graduação, né, os TCCs dos alunos, vai deixar um legado. Mas é um projeto que tem início e tem fim. E ele vai acabar, uma hora ele vai acabar, apesar de ter deixado esse legado. Então, nossa principal preocupação com a ideia da tenda permanente foi essa, de ter um local físico dentro do campus para ajudar nessa integração. Uma referência que as pessoas, tanto a comunidade interna ou a comunidade externa, possa ver, foi o gatilho desse projeto, mas que vai ficar permanente, que não vai depender do diretor do campus, que atualmente sou eu, ou do professor Basoli, que está aqui fazendo esse podcast, ou da Giovana, que está aqui apoiando. Outras pessoas vão poder dar continuidade a esse projeto. Essa foi a principal intenção de ter um local que represente, uma referência que represente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aqui no campus de Palmas. Então, olhando para o futuro, agora eu pergunto, qual a sua visão para o papel da educação superior na promoção dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável? E como o senhor enxerga essa evolução dentro do campus de Palmas, né, da interiorização dos ODS? Giovana, eu vou voltar em algumas falas que eu já fiz anteriormente, né? Passa pela formação de pessoas. Eu sempre gosto, quando eu tenho a oportunidade, de repetir que a universidade, ela tem duas funções importantes. A formação técnico-profissional, o aluno que vai se formar em bacharel em Direito, em licenciado em Teatro, um médico, um professor, né? A formação técnico-profissional. Mas também passa pela formação humana, pela transformação daquele profissional. A universidade tem esse papel. E os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável são isso. Transformar essas pessoas para que quando elas retornem para o mundo do trabalho, para suas casas, para sua família, ela tenha sido transformada. É isso que vai fazer a diferença lá no futuro. Olha o que nós estamos passando no nosso país hoje. Neste momento, nesse mês, nessa semana, olha o que nós estamos passando. Todo mundo sofrendo com queimadas. Né? Aí todo mundo se desespera. Precisamos cuidar do meio ambiente, precisamos cuidar da saúde, todos os temas que estão lá dentro dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mas precisa de um desastre, desse sofrimento para que a gente faça isso? Para o futuro, o que nós precisamos fazer é o nosso papel, que é de formação profissional, não só a formação técnica específica. Né? Nós temos aqui dentro da universidade o curso de Engenharia Ambiental, que poderia estar sendo protagonista, assim como é o tempo inteiro, falando disso de meio ambiente. Mas aí a gente volta para o curso, ou olha, ou fala em bombeiros, em brigadistas, por causa desse desastre. Mas é um trabalho de base. Se a gente quer pensar no futuro, em atingir realmente esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente precisa trabalhar com formação. E é isso que eu vejo. É essa a nossa função, é essa a função da universidade, é esse o futuro que a gente espera. Transformar quem está aqui dentro hoje para que ele possa, depois, ao retornar ao mundo do trabalho, às suas famílias, aos seus parentes, ao ambiente onde ele vive, às suas aldeias, ao seu quilombo, que ele possa transformar também
porque ele foi transformado aqui. Só assim a gente vai conseguir atingir os ODS. É interessante, você citou engenharia ambiental, mas nós temos também ciências do ambiente, inclusive eu sou egresso das ciências do ambiente, teria que ter um protagonismo, embora a gente saiba que essas discussões envolvem não só graduação, como pós, enfim. Você pontuou também a questão das emergências climáticas. Inclusive agora existe, por decreto, nesse momento, tem um decreto sobre emergências climáticas, então a gente vivencia hoje, inclusive, através de um decreto, que é importante. Mas é o que você pontuou. Nós continuamos ainda discutindo, talvez essa semana que vem, vai chover um pouco, começou a chover em São Paulo, tá? Então isso parece que desaparece. E não se fala mais nessas questões. Assim, a universidade a gente tem discutido aqui, né, a gente já vem falando da COP aqui desde o ano passado. É interessante que a gente vem falando da COP e a gente já tem vários programas gravados com pessoas que estiveram em COPs anteriores, pessoas que estão indo para a COP agora, 29, e pessoas que estão dispostas a ir para a COP 30, né? E agora parece que a universidade está direcionando um pouco por esse caminho. Mas aí a gente percebe que ainda não há uma concepção muito fortalecida, né? Como você bem colocou. Os ODS te convidam, depois da entrevista, a gente sair dar uma volta por aqui, conversar com algumas pessoas, você vai perceber que as pessoas não sabem o que é, né? Você não acha, por exemplo, não só no campo institucional, né? Que aí seria a universidade como um todo, como os campos, né? Pensar em ações mais efetivas para que isso aconteça, porque veja bem, é interessante, porque no curso de Direito nós temos uma disciplina específica que é optativa, né? Sobre a Agenda 2030, né? Para o desenvolvimento sustentável. E aí a gente não vê esse fortalecimento dentro desse debate, agora vem a ter. Obviamente eu não estou criticando no sentido de dizer que não está fazendo absolutamente nada, mas agora vem a tenda, tal, mas de qualquer maneira aí, no meu entender, eu vejo ainda as ações ainda extremamente lenta, porque veja bem, 2030 está muito próximo. Nós entrevistamos a Karina aqui, que esteve num evento da ONU, ela disse que a própria ONU já constatou que se nós fizermos a lição de casa, muito bem feita agora, nós vamos conseguir atingir 17% dos objetivos. Então significa que quase nada. Isso agora na COP a gente vai constatar a questão das emissões, né? Então veja bem, quem acompanhou o Carlos Nobre, né, ele vem falando agora nas últimas 2 semanas, que é uma das maiores autoridades climáticas do país, ele aponta a questão, né, da necessidade efetiva, né, de se resolver primeiro, que 1,5 graus que estava previsto, né, para 2050 já chegou, entendeu? Então ele faz uma previsão, inclusive, de nós chegarmos a 2050 com 2,5. Isso significa o quê? Basicamente, nós viraremos uma savana o país todo. E aí a ONU apresenta um estudo, há uns 60 dias atrás, mais ou menos, dizendo que o Brasil vai se tornar inabitável em 50 anos, né? Então, tem todas essas questões que eu acho que, assim, a gente não tem levado isso para dentro da universidade, né? E aí, tratando dos ODS, né, nós não teríamos que, ao invés da maratona, que você vai passo a passo, a gente correr os 100 metros. Eu acho, assim, eu estou fazendo esse comparativo para a gente chegar aí a uma linha de entender que a coisa tem que ser um pouco mais ágil, né? Não sei se eu estou equivocado, mas é esse o caminho. Gostaria de ouvir a sua opinião um pouco sobre isso. Mas olha, a gente passa muito por isso, né? E eu vejo, não só nesse aspecto, mas em outros também, quando eu usei a palavra, né, de protagonismo, eu sou entusiasta da universidade, senão eu não estaria aqui onde eu estou hoje. E eu vejo que as soluções para a maioria dos problemas deveriam sair de dentro da universidade. E por que não saem? Justamente por isso. A nossa inércia com relação a esses gatilhos, a dar andamento, e não envolve competência, que eu tenho certeza absoluta que aqui dentro nós temos pessoas com capacidade, com habilidades suficientes para a gente achar soluções. Quando a gente passou no início do ano o desastre que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, que já nem se fala mais, você acabou de citar aí, né? Daqui a pouco começa a chover lá no sul, sudeste, chega aqui e a gente, não, todo ano é assim, o ano que vem de novo, e a gente não fez nada. E provavelmente o ano que vem vai acontecer do mesmo jeito e só vai piorando as coisas, e nós estamos assistindo à nossa autodestruição. Isso é que é mais triste, né? Nós estamos nos autodestruindo. E aí, Basoli, eu acho que há 2 aspectos. Há o aspecto da velocidade da resposta. Hoje eu estava escutando
uma reportagem, né? O repórter falando, olha, não dá para ficar fazendo reunião de emergência, criando comitê, porque o fogo está queimando. Não dá para ficar fazendo reunião, fazendo projeções, fazendo decretos, assinando ofícios, porque o fogo está queimando. Então a gente precisa de ações. E eu acho que a universidade, concordo, nós vamos passar por essa parte aí, né? Nós estamos com uma oportunidade imensa de mostrar o nosso protagonismo. Nós estamos abertos da formação do nosso PDI, 26 até 31. Nós estamos com o nosso PDI aberto para fazer justamente isso. Porque do PDI que houve até, que está válido até 2025, tem lá as ações. Mas quantas dessas ações foram efetivamente feitas? Então, a minha preocupação como gestor é aproveitar essa oportunidade para que a gente faça a mudança agora. Não dá mais para projetar o futuro. A gente pode falar aqui, né, igual nós estamos falando de projeção. A Giovana fez uma pergunta nesse sentido, né? Sim, provavelmente vai funcionar, né? Nós vamos mudar alguns aspectos, tem uma tenda aí permanente, um comitê criado, isso é... Mas e na prática, né? E as ações? O protagonismo da universidade. Eu confesso que eu não sei a resposta. Você falou da tenda, e você vai agregar também o debate sobre doenças e agravos não transmissíveis na tenda também. Porque, veja bem, é interessante porque o projeto ODS e o Dante, essa aproximação é clara por causa principalmente por causa das mudanças climáticas, porque veja bem, entrevistando pessoas do Ministério da Saúde, a gente perguntou sobre, né, o registro, né, de mortes por mudanças climáticas, e estão começando a fazer isso agora. Possivelmente, né, a gente vai ter uma demanda significativa, e é uma outra coisa também. Que são, na verdade, é uma outra situação que é relegada ao segundo plano, né? Existem programas para cuidar disso, tal, muito pouco, né? Então a gente não vê na universidade a gente trabalhando no projeto que a gente começa a entender um pouquinho mais sobre as perspectivas, né, e a importância, né, de agregar mesmo essa discussão, né, da sustentabilidade e a prevenção, né, porque nós não temos prevenção em campo nenhum, né? Então pelo menos a gente trabalhar mais dentro dessa perspectiva de entender um pouco essa situação aí né, do Dante 2030, como você colocou lá no início. Mas olha, eu acho que assim, sabe o que mais me chamou a atenção desse projeto? É essa proximidade da universidade com o SUS, lá na ponta, quem são os agentes. Eu acho que é fantástico. Acho que esse principal objetivo aí é fantástico, porque a gente faz isso muito pouco. A gente não consegue mensurar, né? Falou, agora que as pessoas estão preocupadas. Imagine se a gente mensurasse em valor mesmo, monetário, o quanto fica mais caro, isso para outras situações, isso já está bem estabelecido, o quanto é mais caro tratar a doença do que prevenir a doença, né? É disso que nós estamos falando. Você imagina só, hoje a gente não tem isso mapeado, mas agora as pessoas estão começando a se preocupar com isso. Isso é sustentabilidade. É muito mais barato prevenir do que tratar a doença. Isso é muito claro. E assim, eu acho que o papel brilhante desse projeto, né, que já foi lá no Norte, agora está no Nordeste, é essa aproximação da academia, da universidade. Você vê, tem alunos de mestrado, alunos de graduação vinculados, fazendo pesquisa com essas informações, lá com agente de saúde, lá na ponta. Olha, e isso é capaz por conta desse projeto. Então, essas pequenas mudanças é que vão fazer diferença lá na frente, da gente tentar, quem sabe daqui a algum tempo, estarmos nós três aqui reunidos e falando, olha, a previsão lá de aumento na quantidade de graus lá de 1,5 caiu para meio ponto. Quem sabe essa não seja um resultado disso. E esse resultado só vai vir a partir daqui, da universidade. Eu não vejo outro caminho, igual eu disse, né? O governo está aí emergencialmente, decreto, reunião agora com os governadores, né, para emergencial, mas o fogo está queimando enquanto a gente está reunido, enquanto está fazendo decreto, Mas aí nós precisamos também sair da inércia, professor Basoli. A universidade precisa se movimentar, porque eu imagino que a solução precisa sair daqui, né, do ensino, da educação, da formação profissional. Para finalizar, qual mensagem você gostaria de deixar para a comunidade acadêmica e para a comunidade em geral sobre a importância de se engajar nos ODS? Giovana, o recado é integração entre
alunos, professores. O professor Basoli citou uma indicação importante de que os alunos também façam parte, porque agora, neste momento, só vai ter importância os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável se a gente tiver a participação e a formação, a transformação dos nossos estudantes, dos nossos professores, e aí sucessivamente da sociedade. Então nós precisamos nos integrar. Acho que esse é o recado, envolver mais pessoas, transformar as pessoas, tirar as ações do papel, que elas já estão bem estabelecidas, e colocar essas ações em práticas. Acho que esse é a principal ação que a gente precisa colocar em prática. Muito obrigada pela sua contribuição aqui, professor. Até o próximo episódio. Este foi mais um programa ODS Cast, canal Agenda 2030, parte do projeto de interiorização dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e Plano de Dante no Nordeste. Em breve, voltaremos com mais entrevistas sobre a Agenda 2030 e as doenças e agravos não transmissíveis. Convido você a visitar o site no link sites.uft.edu.br/Agenda 2030 ODS e seguir as atividades do projeto no Instagram, @ODS Nordeste. Fique conectado e até o próximo programa.